5 nações com economias emergentes, incluindo potências regionais e nucleares, têm demonstrado ao mundo sua capacidade de influenciar o destino da sociedade global. Apesar de terem sido subestimadas ao longo das últimas décadas, a realidade mundial mudou drasticamente nos últimos 2 anos. Atualmente, todos os países estão se posicionando no cenário geopolítico global com o objetivo de estabelecer uma nova ordem. Para fazer parte do futuro da humanidade e acompanhar as transformações em curso, é fundamental que as nações se alinhem aos 5 países que compõem este bloco emergente, ou com o risco de ficar atrás no desenvolvimento e nas decisões que moldarão o mundo. O Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul são países distintos que se uniram no final dos anos 2000 para formar uma aliança conhecida como BRICS. Inicialmente, o objetivo principal dessa aliança era fortalecer as relações comerciais e diplomáticas entre os 4 primeiros países, sendo a África do Sul incluída no grupo em 2011. Apesar de ser considerado o membro mais deslocado do grupo e não se enquadrar completamente no modelo estratégico dos demais, a África do Sul também contribui para uma força do bloco. Mesmo que essas nações não tenham sido historicamente próximas, foi o contexto e as circunstâncias que as uniram. Nenhum desses países é totalmente desenvolvido, e todos têm sido vistos por analistas como potências emergentes. Juntos, eles concentram 42% da população mundial, possuem vastos mercados internos e são ricos em recursos naturais. Se seguirem o caminho adequado, podem se tornar potências globais em poucos anos. No entanto, desde 2011, o Brasil enfrentou desafios econômicos significativos, incluindo recessão, altas taxas de juros, inflação e desemprego, além de crises políticas. Apesar disso, o país conseguiu se recuperar e voltou a ser uma das 10 maiores economias do mundo. A China, por sua vez, consolidou-se como o principal rival econômico dos Estados Unidos, embora enfrente problemas decorrentes das crises de saúde e imobiliária dos últimos anos. A Índia, por sua vez, registrou um crescimento impressionante no seu PIB, mas ainda luta para superar as desigualdades sociais em seu território. Por fim, a Rússia enfrenta sanções internacionais e o isolamento do Ocidente, mas se mantém resiliente por meio de uma moeda artificialmente valorizada e os lucros de fornecimento de gás à Europa. Apesar dos desafios enfrentados pelos membros do BRICS, eles desempenham um papel fundamental na preservação e no avanço do desenvolvimento mundial. A importância do Brasil, Rússia, China e Índia reside em suas economias em crescimento, na vasta população e nos recursos naturais. Esses fatores os conectam e os posicionam como agentes cruciais para o futuro da humanidade e o qual dependerá cada vez mais de suas contribuições e progressos. É incerto por quanto tempo a atual ordem mundial se manterá, mas podemos afirmar que, no momento, os Estados Unidos são a única superpotência em várias áreas, desde os primeiros anos após a Primeira Guerra Mundial e ainda mais após a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos assumiram uma posição de liderança global. Durante a Guerra Fria, a União Soviética também era considerada uma superpotência, mas há mais de 30 anos, desde o fim desse período, a supremacia norte-americana tem sido praticamente incontestável. No entanto, toda era tem um fim. E se o domínio americano estiver chegado ao seu término nesse exato momento, é importante observar que o surgimento de uma nova superpotência geralmente é marcada por conflitos. Atualmente, o mundo enfrenta diversos conflitos, como a invasão da Rússia à Ucrânia, que já dura meses e não apresenta sinais de resolução. Além disso, há mais de 10 conflitos armados ocorrendo em regiões como África e Oriente Médio. A China também ameaça constantemente invadir Taiwan, uma ilha soberana que reivindica como sua. Um confronto militar ali poderia levar ao colapso de uma economia global. As tensões entre russos e ucranianos desencadearam uma série de sanções, incluindo a exclusão da Rússia do sistema financeiro internacional, o SWIFT, o que impede o acesso do país às suas próprias contas em dólar. Isso evidencia o poder dos Estados Unidos, que utiliza o sistema de pagamentos como arma contra um país inimigo. A Rússia enfrenta abertamente o conflito econômico, diplomático e indiretamente militar com os Estados Unidos e Europa. Nesse contexto, a integração com os BRICS surge como uma solução mais óbvia, e o presidente russo Vladimir Putin já acionou o bloco.
Em junho de 2022, ocorreu uma reunião virtual entre os presidentes dos BRICS, no qual Putin afirmou que somente por meio de uma cooperação honesta e mutuamente vantajosa seria possível encontrar uma saída para a crise que afeta a economia mundial. Segundo ele, essa crise se deve às sanções egoístas e imprudentes dos países ocidentais. Portanto, o fortalecimento dos BRICS pode ser uma resposta aos desafios enfrentados pelos países membros e uma alternativa à hegemonia dos Estados Unidos. As relações comerciais entre os 5 países do bloco têm prosperado nos últimos meses. China e Índia estão apoiando a Rússia, o país mais sancionado do mundo, a superar parte desses bloqueios econômicos, aumentando a compra de petróleo de Moscou em resposta à tentativa de bloqueio de petróleo russo na Europa. O Brasil também teve seus interesses atendidos nos últimos tempos, mesmo em meio a tantas punições internacionais. Uma semana antes da invasão à Ucrânia, o presidente Jair Bolsonaro fez uma visita de Estado à Rússia, garantindo o fornecimento de fertilizantes russos ao Brasil. Meses após o conflito, o Brasil continua recebendo os fertilizantes negociados, e a Rússia assegura que seguirá fornecendo-os. Esses fertilizantes são essenciais para o setor agrícola brasileiro, responsável pela alimentação de aproximadamente 1 bilhão de pessoas no Brasil e no mundo. Isso leva ao primeiro motivo pelo qual os BRICS são fundamentais para o futuro da humanidade: a produção de alimentos. A China é a maior produtora de alimentos do planeta, e apesar de consumir grande parte deles, ainda uma quantidade considerável para exportação. O Brasil é o maior produtor de açúcar, café, suco de laranja, soja e outros alimentos, além de ser o maior exportador de grãos, com produtividade no campo superior a qualquer outro país. A Índia é a maior exportadora de carne vermelha e ocupa o 2º lugar na produção de arroz, além de ser um dos principais produtores de especiarias, peixes e aves. Com uma população de mais de 1 bilhão de habitantes, a Índia tem uma demanda interna elevada, assim como a China, mas também está entre os 5 maiores exportadores do mundo, juntamente com o Brasil, China, Rússia e Estados Unidos, o único não membro do BRICS. Esses 4 países do bloco são os maiores responsáveis pela alimentação mundial. Dessa forma, a cooperação entre os membros do BRICS é fundamental para garantir a segurança alimentar e o desenvolvimento sustentável no futuro. Recursos energéticos tornam um país inegavelmente poderoso, e os 4 países fundadores do BRICS possuem recursos naturais extremamente abundantes, o que lhes confere um potencial de dominação global. O preço do petróleo e do gás natural no mercado mundial sofre oscilações sempre com a produção russa dessas commodities encontra barreiras, como as sanções impostas. No dia 5 de setembro de 2022, a Rússia anunciou a suspensão do fluxo de gás natural pelo gasoduto Nord Stream, que abastece a Europa, até que todas as sanções contra Moscou sejam retiradas. Segundo a Gazprom, as manutenções do gasoduto tornam-se cada vez mais difíceis em virtude das punições sofridas. Recursos energéticos são chamados de soft power. Em situações de conflito, assim como o dinheiro e a tecnologia, os membros da BRICS se destacam, acima de tudo, pela abundância desses recursos naturais. A capacidade desses países de utilizar esses recursos energéticos como instrumento de negociação e pressão política demonstra seu potencial de influência no cenário global. Portanto, é fundamental considerar a importância dos BRICS na geopolítica energética e reconhecer o papel que desempenham na definição do equilíbrio de poder no mundo atual. Com a enorme quantidade de matérias-primas, os países do BRICS possuem a indústria de transformação mundial e enfrentariam impactos incalculáveis se essas nações parassem de comercializar seus recursos minerais com o restante do mundo. As economias estão tão globalizadas que muitas vezes esquecendo-as de onde vêm os itens que usamos diariamente e como são produzidos. Máquinas e tecnologias avançadas seriam inúteis sem os recursos necessários para a produção. Além disso, sem a contribuição da produção industrial chinesa, o mundo já enfrentaria um enorme problema em caso de conflito com o país. Nos últimos 200 anos, o mundo evoluiu e se desenvolveu como nunca antes, enriquecendo de forma impressionantemente desde a Revolução Industrial e o início do capitalismo. A criação de riqueza tem impactado de forma surpreendentemente positiva no mundo inteiro, com milhares de produtos e serviços sendo criados todos os dias. Entretanto, os aspectos essenciais ainda controlam a sociedade e os países. Não é apenas através do chamado soft power que o bloco pode exercer seu domínio. Rússia, China e Índia ocupam o 2º, 3º e 4º lugar
o poderio militar e nuclear mundial, apenas atrás dos Estados Unidos. Os BRICS poderiam causar enormes estragos no planeta. A China possui a maior população recrutável do mundo, seguida pela Índia, que tem mais submarinos que os próprios Estados Unidos. Juntos, o bloco dos BRICS tem mais reatores nucleares ativos que qualquer outro país. Se a China decidir, por qualquer razão, não exportar mais grande parte de sua produção de ouro e zinco, o mundo sofreria. Se a Índia, que culturalmente não consome carne vermelha, decidisse não vender mais seu excedente alimentar ou não mais fornecer alumínio para a indústria de transformação, o mundo padeceria. Se a Rússia decidir cortar totalmente o fornecimento de gás para a Europa, o continente enfrentaria problemas com o frio e a redução do ritmo de produção industrial, levando a uma recessão. O Brasil, como um dos maiores produtores globais de grãos e minério de ferro, também exerce um papel importante. Caso haja algum problema com a produção e exportação desses recursos, os efeitos seriam duramente sentidos em várias partes do planeta. Apesar de muitos percalços e decisões ruins que atrasaram o desenvolvimento de muitos países com a invasão da Rússia à Ucrânia, está claro para todos os principais tomadores de decisões do mundo e o poder que podem esses países exercer atualmente. A questão é se algum deles atingirão seu potencial previsto há 2 décadas ou continuarão enfrentando altos e baixos. À medida que o cenário global muda, os membros do BRICS precisarão avaliar e reavaliar suas prioridades, estratégias e alianças. O sucesso do bloco dependerá não apenas de suas capacidades individuais, mas também de suas habilidades em trabalhar em conjunto para enfrentar os desafios do século XXI. Em uma última análise, o papel dos BRICS no futuro da humanidade dependerá de como esses países usarão seus recursos, poder e influência para promover o bem-estar global e garantir um mundo mais seguro, justo e sustentável para todos. E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e se inscrever no canal. E se você quer saber mais sobre a soberania da China e de seus aliados, assista agora esse vídeo que está aparecendo em sua tela. Até mais e nos vemos lá!